Olá, meus queridos ouvintes da Web Rádio Bela. Mais um domingo e recebemos aqui uma ilustre profissional que faz um trabalho maravilhoso com os seus pacientes no hospital. Nós estamos com a psicóloga Priscila de Souza Gomes. Priscila, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Eu sou, como o Célio me apresentou, Priscila, eu sou psicóloga, vai fazer 12 anos de formada agora em agosto, atuante desde então. Tenho 3 pós-graduações, psicologia jurídica, sexualidade humana, psicologia hospitalar, que é onde eu atuo no momento, e atualmente cursando violências, impactos da violência na saúde mental pela Fiocruz. Então, Priscila, como a gente sabe, né, a área da saúde, a todo momento, a gente precisa se atualizar, ampliar a visão, né? De todas as formas, a gente precisa ter mais conhecimento para todas as coisas que acontecem à nossa volta. Sim. E com nossos pacientes, né? E você falou do curso que você está fazendo, pós-graduação. Isso, na Fiocruz. Na Fiocruz. Tem como você falar um pouquinho dessa pós-graduação? Sim. Os impactos da violência, ela vai tratar sobre os pacientes que chegam, cada um na sua unidade, falando, então nós vamos abordar sobre o tema violência doméstica, negligência, abuso sexual, homofobia, tentativas de suicídio e diversas, qualquer outras questões que estão relacionadas diretamente com a violência. Então, a gente faz a acolhida de todos esses pacientes que chegam até nós e dos familiares ou dos acompanhantes desses familiares, e a gente dá a possibilidade a gente oferta, na realidade, um espaço de acolhimento para que o paciente expresse a sua subjetividade, fale dele, o que é importante para ele naquele momento, como é que foi aquela violência, o que está sendo importante para ele naquele momento. A gente tem essa possibilidade de escutar, essa escuta ampliada, esse olhar aguçado, no intuito da gente ofertar para ele o máximo de qualidade de vida. Esse paciente, ele é acolhido por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, enfermagem, serviço social, cada um atuando juntos em parceria, junto com aquele paciente e o seu familiar. A gente atua dentro do hospital e a gente dá a possibilidade de encaminhar para outras unidades, a gente vendo essa demanda. Centros especializados da mulher, outras unidades, outras ONGs que fazem trabalhos diretamente com essas vítimas. A gente vai ouvir, ver quais são as demandas e fazer as parcerias com essas unidades. Sei. Inclusive, a gente oferta também, Célio, para o ambulatório daqui da unidade. Enquanto não houver vaga na rede pública, a gente sempre oferta para o público. A gente oferta para nós, que é uma psicoterapia, ela é breve, ela é focal, durante um período até abrir vaga para esse paciente. Então, a gente recebe esses pacientes vítimas de violência, a gente recebe também os funcionários da casa, a gente recebe os familiares que tiveram os seus entes falecidos aqui dentro do hospital. A gente faz um trabalho com eles. Também é ofertado esse espaço de luto, acolhida ao luto, né, que é muito importante. Eu achei muito importante quando você falou das vítimas de violência, né? Geralmente o paciente ele chega no hospital e por algum tipo de violência, né, ou sexual, ou traumática, né, e ele até fica meio acolhido, né, ele até tem medo de se expor naquele momento. Após os primeiros tratamentos, vocês são logo chamados para conversar ou passa um tempo e precisa de um tempo para ele? Como é que vocês... Como é que é a atuação? Isso. Assim, existe um protocolo que a gente segue como equipe. Então, o paciente chega, ele é identificado pela equipe de enfermagem. Essa equipe de enfermagem faz a primeira acolhida, é a porta de entrada.
é acionado toda uma equipe, nós temos um canal que a gente se comunica e é escrito para a gente, é um canal virtual, é escrito para a gente como chegou o paciente, a gente dá a ciência daquele paciente, ele é direcionado para a equipe médica, porque ele chega com uma questão no corpo, existe um corpo biológico que ele precisa ser tratado, ele precisa de cuidados. Assim que o paciente ele está liberado para abordagem e possibilitado de ser abordado, aí a gente vai e faz essa acolhida. E é comum o paciente querer ser atendido somente pela psicologia naquele momento, porque às vezes é uma situação tão traumática, tão difícil para aquele paciente, que ele quer ser ouvido, que a gente propicie esse espaço para ele de confiança, de acolhimento pela psicologia, no intuito da gente conseguir pensar junto e conseguir ressignificar aquilo que ele passou. O passado não tem como a gente voltar no tempo, não tem como a gente mudar, não é privilégio de ninguém, seria uma delícia se a gente conseguisse. Mas isso é do reino da fantasia, não existe. O que a gente faz? Trabalha com o que a gente tem. Então vamos dar passos do tamanho da nossa perna. A gente vai fazer a acolhida, vai identificar se existe se existem demandas para direcionar as unidades e a gente vai fazendo, como é que eu posso dizer, um suporte emocional para aquele paciente e a gente acompanha inclusive após a alta desse paciente. Saber se ele está incluído na rede, saber se ele está no ambulatório enquanto não há vaga para a rede pública. A gente vai acompanhando ele dentro do seu contexto, né, histórico, o que é importante para ele, né? Essa ressignificação. Qual no momento que o paciente passa para você, que ele precisa falar em particular, né? Ele não quer falar com pessoas ouvindo. Como é que vocês fazem? Olha, nós temos, a gente se depara com alguns casos assim. Como a gente tem um ambulatório é uma sala reservada, existe um sigilo profissional, existe uma ética que a gente é respaldada, a gente chama esse paciente para estar conosco, chama esse familiar para estar conosco e a gente oferta esse espaço. A gente tem uma escuta qualificada, um olhar ampliado, a gente tem uma expertise, a gente coloca isso em prática no sentido de o que é o paciente que vai trazer, qual é o manejo que a gente vai ter com ele ali, para a gente conseguir fluir com ele, né? Porque sempre haverá alguma questão, independente do que ele traga para a gente, sempre haverá uma questão, até o final dos nossos tempos haverá. Mas só que a gente caminha com o paciente no intuito de refinar, no sentido dele compreender, eu acho que é essa a palavra que eu quero, no sentido dele compreender como é que ele pode fluir nesses espaços, nos dissabores que a vida apresenta, nas frustrações que a vida apresenta, ao invés dele conceber aquilo, viver aquilo como um tsunami, ele enfrentar aquilo como se fosse uma linha, dar mais leveza. Por quê? Porque ele começa a ter contato com ele mesmo, com a sua personalidade, começa a perceber como é que ele funciona, que dinâmica é essa dele, e a gente consegue afinar, vamos dizer assim, ajustar os ponteiros, que ele é o autor disso. Se o paciente ele não estiver disposto a ele se trabalhar, a ele se evoluir internamente, fica difícil porque a gente não tem fórmula mágica. A maioria das pessoas acham que a gente é mágico. Que a gente, olha, eu vou falar meu problema para você e você resolve aí para mim. Você aperta dá a resposta. Então, você dá a resposta, exatamente. Você dá a resposta, fala para o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. E as coisas não funcionam dessa forma. A gente caminha junto, é ele conseguir perceber que ele é o autor do processo dele. Então, se ele conhece a ele mesmo, fica mais fácil dele galgar os lugares que ele almeja estar.
lugares de harmonia, lugares de equilíbrio, de sucesso, de êxito. Quem é que não quer, né? Entendi. Então, na verdade, é necessário que quando ele chega, né, ele vai ser atendido, como você falou, né, pelo enfermagem, pelo médico, e aí depois ele vai se encontrar, né, vamos dizer assim, com o psicólogo. No caso, ele chega e já começa a contar a história dele, e você vai analisando, você vê quais são as possibilidades de mudar um pouco aquele pensamento, porque geralmente quando chega um paciente ao hospital vítima de trauma, de violência, ele acha que o mundo acabou, né? Que não existe mais saída para ele, né? Ele se sente até ameaçado. Sim. E aí isso tudo vocês trabalham para que possa reverter, e como você falou, né? Ele é autor da história dele. Sim. Né? Então, como é isso? Eles começam a passar para vocês, vocês vão analisando o passo a passo, o que você pode fazer, quais as suas possibilidades. Olha, você está colocando essa questão, e ao mesmo tempo eu estava pensando, prestando atenção em você, e ao mesmo tempo pensando. Independente de ser a acolhida de vítimas de abuso, de violência, o paciente em geral, ele costuma falar da dor dele, né? E muitos pacientes, eles começam a ressignificar o lugar, o estar da vida deles em cima de um leito de hospital. Então, é muito comum fazer a acolhida do paciente, o paciente falar assim, meu Deus, tanto tempo se passou e o que eu fiz? Olha a idade que eu estou, a condição que eu estou, eu agradei muito mais ao outro do que a mim mesmo. Ele começa a dar um sentido para a vida através de um marco. Qual é esse marco? Está internado no hospital. E isso é impactante para ele. E na realidade é muito enriquecedor para nós, profissionais, estarmos em contato com esse paciente, ouvindo ele e podendo acompanhar essa história, no sentido dele saber que existe sim uma possibilidade dele continuar a viver com mais qualidade de vida, com mais autonomia, mais protagonismo, mais significado. O que é importante para ele? Afinal de contas, o que importa para ele nesse momento agora? E ele conseguir caminhar. Então o psicólogo não vai dar resposta do que ele tem que fazer, porque o psicólogo não vai viver a vida dele. O que a gente faz? A gente vai dar passos do tamanho da nossa perna. E a gente vai caminhar junto no sentido de mostrar para aquele paciente sem espelho, olha aqui o que está acontecendo, olha aqui o que passou, o que a gente pode tirar de bom, o que a gente pode retirar do que não foi legal, melhorar o que não foi legal, mostrar para eles qual é o posicionamento dessa pessoa no mundo, quais são as suas ações, como é que ele pensa, quais são as suas escolhas. Muitas das vezes a gente consegue encontrar mecanismos no paciente de relações insatisfatórias por conta dessas escolhas, repetições dessas escolhas que trazem muita mágoa, muita angústia, muito ressentimento. Então, a partir do momento que ele consegue entender a forma como ele funciona, uma dinâmica dele, ele consegue, na realidade, ele tem o poder da escolha do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é soberano. Sim. Então, a gente não tem o botão, não tem a fórmula mágica de apertar e fazer com que ele funcione. A gente tem a palavra que é mágica no momento certo, na hora certa. Mas a escolha sempre vai ser dada por outro. A gente lança para o outro o que ele quer fazer e se responsabilizar por esse comportamento. Isso é que vai trazer a alavancada da transformação e da mudança, a dor. Todo paciente que está no hospital, ele traz uma dor muito significativa. Então, a dor, ela retira a gente de uma zona de conforto. Ela é muito pedagógica. Ela te mostra a situação. Então, ele tem que entrar em contato com ele mesmo. A partir desse contato, desse choque,
é que ele vai ter a possibilidade de se transformar na mudança. Então essa dor, ela vem travestida de um mal, quando na realidade ela vai ser uma mola do fundo do poço. Ela vai ser um potencial de transformação. A dor, ela está muito forte na gente, em todas as searas, em todos os aspectos, independente de estar no ambiente hospitalar. Então, é através dela que a gente vai conseguir galgar, né? A dor do paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, vai ser amputado, vai ter um membro amputado. A dor de um paciente que vai receber a notícia que ele entra em cuidado paliativo, que ele tem um tempo que não sabe se dizer ao certo que tempo é esse de vida, com precisão de vida, e que ele vai optar não só conversar com esse paciente, conversar com esses familiares que estão junto dele, porque é uma mística na nossa cultura falar sobre a morte. Ninguém quer falar e ouvir sobre a morte, porque ninguém quer morrer, não sabe o que espera do outro lado, né? Então é uma questão que as pessoas costumam abafar, e é muito comum nos cuidados paliativos a gente receber família que vem pra gente e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Não fala pra ele não pede pro médico falar pra ele não que ele vai morrer, porque ele vai se entregar. Ele vai se entregar, aí que ele vai morrer rápido, aí que não vai dar certo. E qual é a leitura que a gente começa a fazer disso? O quanto que esse tema é desgastante, é difícil, é duro para aquele familiar. Então a gente tem que conversar com esse familiar, dialogar com ele, no intuito de, olha, mas o paciente, ele tem que saber que ele está em cuidados paliativos para que ele seja o protagonista da história dele e ele faça a escolha de como ele quer esse período de vida dele. Se ele quer estar no hospital, sendo cuidado por toda uma equipe, existe toda uma equipe em cima dele fazendo um trabalho muito bom, um trabalho com a biologia dele, com condutas medicamentosas, um trabalho com suporte emocional e diversos outros profissionais em volta. Ou se ele quer ir para casa, se ele quer falecer junto dos entes dele, dos netos, dos filhos, isso tem que ser levado em consideração, né? Muitas das vezes a gente entra em contato com esse paciente e não é o paciente que nos traz toda a temática, é a família. A gente tem que fazer um trabalho sucedido de êxito, uma conduta muito acertada, muito resolutiva, não só com o paciente, como com a família. Porque a família que, na maioria das vezes, vai dar essa alavancada e vai nos ajudar, vão ser grandes parceiros. Isso é muito importante, se estende, né? É porque acham que o psicólogo vai trabalhar só com o paciente em leito, só com o paciente no ambulatório, fazer um recorte com ele dentro de um espaço, respaldado por uma ética, por um sigilo profissional. Não. Isso também é abarcado através da família. Essa família também tem que estar atuante junto com esse paciente, a gente pensando junto, a gente abordando essa família, ou se não for a família, às vezes o acompanhante é um grande amigo, um amigo de anos, às vezes é um vizinho. A gente se encontra, na realidade, dentro do hospital, a gente tem contato com diversas histórias, a gente vê de tudo, mas um pouco. E isso é muito enriquecedor, e a gente tem que levar em consideração as pessoas. Então, quando eu falo para ti que a gente tem que considerar essa família, isso é humanizar esse paciente, humanizar essa família. De eles têm que ter entendimento, ele tem que ter o poder de escolha, para ele ter o poder do livre-arbítrio que é dele, a gente não pode retirar isso dele. Isso tem que ser respeitado, né? Quando você falou agora desse poder de escolha, especificamente, ele escolher se ele vai ficar no hospital ainda tentando ver se consegue sobreviver, vamos dizer assim, ou se vai ficar na família. Essa escolha, ele tem esse direito de fazer, o paciente? Sim. Ele tem o direito. A gente às vezes se depara com os familiares,
com um paciente que fala, eu não tenho como manter cuidados com ele de medicamento, porque eu não tenho renda suficiente para que ele tenha esse conforto. Então isso é pensado, junto com essa família, junto com esse paciente, o que seria melhor no momento. Mas é ofertado para ele sim, o paciente não está aqui em cárcere privado, ele é livre para ter essa escolha sim, mas como equipe, nós ofertamos para ele, olha, existem medicamentos que tem que ser feito o uso, tem que ser administrada essa conduta medicamentosa. O hospital ele oferta isso para que você tenha uma melhor qualidade de vida durante esse período. Porque a gente na realidade não está falando de morte, a gente está falando de vida. De vida, não, de vida. E é dado sim esse direito, respondendo a sua pergunta, é dado esse direito sim. E eu percebo também, Sérgio, que as pessoas têm essa dificuldade de falar da morte porque não sabem, né, o que vai encontrar do outro lado. Acabou me fugindo o raciocínio agora, não tem importância não. Mas a pessoa, ela vive, ela morre na realidade como ela viveu. Se ela é uma pessoa otimista, para frente, sempre vê a metade do copo cheio, é uma pessoa que gosta de brincar, tem senso de humor apurado, pessoas inteligentes têm senso de humor, isso é muito gostoso de acompanhar. Vai levar isso para o final da vida dela. Então, o período, esse recorte de vida dela, que ela não tem a certeza quando que ela vai fechar o olho e ninguém tem, nem a gente aqui que trabalha aqui, a gente tem, ela vai levar isso. Se é uma pessoa amargurada, pessimista, extremamente pesada, para o final da vida dela, ela também vai levar isso, ela vai morrer como ela viveu. Exato. Faz parte da personalidade de cada um, né? Da história de vida de cada um, como é que isso foi trilhado na vida dela, né? Como encarar a vida, né? E aí, quando chega ao hospital, você falou muito bem da questão da dor, né? Então, quando a gente está no hospital com dor, tudo que se passa é algo que, isso não vai passar, isso é algo que eu não mereço, aconteceu na minha vida, eu sempre fui cuidadoso com a minha saúde, isso não poderia ter acontecido comigo. Então, como você diz, as pessoas que elas têm já na sua personalidade essa alegria, né, já é dela, né, de viver, de encarar as coisas, fica até bem mais fácil ela enfrentar aquele momento da dor. Sim. Né? E uma outra situação que eu também percebo é o distanciamento da família, né? Eu penso sempre naquele pai que sustenta a família, que dá todo o carinho, conforto dentro de casa e de repente ele saiu de cena. E aí como é que fica aquela família dentro de casa? A preocupação dele é voltar logo a trabalhar, dar continuidade à família, ao apoio que ele sempre deu à esposa, aos filhos. Então, lógico que eu acredito que a psicologia, sabendo, né, de todos esses atos, ela trabalha também para ele se acalmar, né? Porque primeiro é ele, né? Nesse momento, agora é você. Né? Deixa um pouquinho a família, a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar o apoio se a família precisar, né? Mas tem que pensar em você, porque senão ele não desliga, né? Ele vai ficar o tempo todo só pensando na família, dentro de casa. Eu tive o prazer de entrevistar alguns profissionais aqui, tipo o Dr. Recalde, eu acompanhei a entrevista, excelente. Luiz, né, e alguns cirurgiões, principalmente cirurgião plástico. Eles falam que a psicologia é essencial para o trabalho dele, que sem a psicologia o trabalho dele não estaria completo. Principalmente a cirurgia plástica, né, que eles falam muito da questão
da pessoa perder a função do seu corpo, né? Por exemplo, queimadura, né? Aí houve uma grande queimadura no corpo e de repente a pessoa não consegue mais mexer o ombro do jeito que ela mexia. Então, ela se aceitar assim com essa limitação é difícil. Sim, sim. Então entra a psicologia, né, até para que ela possa entender aquele momento. Exato, exato. A mesma coisa foi o Dr. Recalde, né, que ele deu a entrevista aqui para a gente também, que ele é do reimplante de mãos. Acho que os meus ouvintes lembram muito bem. Então, o que ele falou, que o paciente, ele quer chegar o máximo possível aquilo que ele era e fazia no seu trabalho, no seu dia a dia. Que é né? a memória que ele tem, né? Sim, e que ele falou assim, que muitas das vezes os próprios pacientes pedem para falar com a psicologia, que precisa falar para poder ele se aceitar, né? Sim, sim. E esse trabalho todo que vocês fazem é estendido, como você falou, à família, Sim. né? Porque também, já um desses especialistas falou que às vezes a família não dá o apoio, né? É naquele momento que o paciente mais precisa de apoio, aí a esposa já está pensando em se separar. Não, porque vai ser um homem que, de repente, naquele momento não vai poder dar aquele conforto que ela queria. Sim, sim. Né? Então, quando você fala em trabalhar também a família, é para que ela possa dar o apoio, dar continuidade ao apoio que no hospital estava tendo. Exato, Né? para que possa ressignificar. Isso que você falou é incrível, porque de fato é a realidade. Porque a família, ela entra em contato com os dissabores da vida, as frustrações, o desânimo, a mágoa, a rebeldia, poxa, porque comigo se auto-revitimar e começa a pensar numa série de outras questões, se é casado, começar a pensar numa possibilidade de separação, porque no imaginário dela, ela vai estar em contato ali com uma outra pessoa. Essa pessoa saiu daqui do meu lar, agora vai voltar uma outra. Vai voltar como? Vai voltar paliativo, vai voltar sem uma perna, sem um braço, vai voltar da forma que eu não escolhi, da forma que eu não aceito. Então a gente tem que trabalhar a família e o próprio paciente no sentido de ressignificar aquela imagem e de que a gente está em transformação o tempo inteiro. Se a gente for parar para pensar sério, a gente não tem mais 18 corpos de 18 anos. Infelizmente. Então a gente ia começar a trabalhar nele o fato de, tudo bem, se foi uma perna, era o que ele queria, não, ninguém quer isso. A gente quer estar inteiro, a gente quer estar funcionando bem, Independente, né? Exato, ser funcional, ser pragmático. Mas o fato de, naquele momento, ter passado por um procedimento cirúrgico e ter levado a sua perna não significa que ele morreu para a vida, que ele não tem mais condição de nada nem coisa nenhuma. A gente entra no sentido do que você falou, de fazer essa ressignificação, de fazer um trabalho, de que existem outras possibilidades, avaliação de um médico, para saber se existe possibilidade da prótese, de estar funcionando com a prótese. E eu te digo mais, tive a grande felicidade de ter contato com profissionais, com pacientes aqui no hospital, que passaram por uma amputação e se descobriram no esporte. E descobriram novas habilidades. E caramba, eu nunca me imaginei, nunca que eu fiz isso na minha vida. Agora, na terceira idade, eu estou amputado e eu estou num esporte e eu estou ganhando medalha com esse esporte e eu estou me descobrindo e eu, por incrível que pareça, estou sendo mais feliz antes quando eu tinha minha perna. A gente se surpreende, a vida é uma caixinha de surpresa. O paciente, na realidade, dar um voto de confiança, de fé, de coragem para ele, no sentido dele se aperceber com potencial,
com potencial de descoberta de novas habilidades, dele estar em contato com a família com ele, e eles poderem contextualizar, problematizar todas essas questões e estarem juntos. Isso é muito importante, da gente criar um espaço, uma esfera deles de entendimento, de acolhimento, eles poderem verbalizar, porque questões sempre haverá, mas que eles consigam fluir nessas questões de uma forma leve. Você falando assim, eu pensei muito da autoestima, né? Sim, sim. A autoestima elevada é algo assim que não tem barreiras, né? E quando você falou da questão do esporte, eu lembrei dos Jogos Olímpicos Paraolímpicos, né? E a alegria daqueles pacientes amputados, né? Quando ganham uma medalha, quando eles... Porque, na verdade, é muito triste quando alguém fala assim para você: você não serve para nada. Gente, é uma frase que mata qualquer um. E eu não vejo sentido de uma pessoa falar isso para a outra. Porque eu penso assim, se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não pode incentivar, fica calado. Mas certas palavras doem, e dói muito. E essa pessoa, ela tem a sua autoestima lá embaixo. Então, quando você encontra uma pessoa que fala: vai adiante, estamos juntos, o que você precisar, eu estou ali do seu lado, mesmo que você não possa, mas só a palavra que você está passando, ela vai embora. Sim. Ela vai assim: estão confiando em mim. Eu tenho valor. Você precisa de ser valorizado. De receber validação. Sim. Principalmente, primeiro dele, né? Porque senão não consegue caminhar. Depois da sua rede social. Aí a gente vai pensar quem são as redes dessa pessoa. Os familiares, escola, cursos, faculdade, trabalho, os profissionais pensando junto. O psicólogo, ele está ali para também afirmar essa validação, para fazer uma aposta no que ele pode vir a ser, na descoberta dele. Ele não sabe, a gente também não. A verdade é essa, a gente não é mágico, a gente também não. Mas a gente está junto para pensar. A gente está junto, vamos dar passos do tamanho da perna e vamos seguir. E é surpreendente que os pacientes, eles trazem muitas surpresas boas deles. Caramba, quanta coisa que eu consegui me conhecendo, quanta coisa que eu consegui depois que eu apostei em mim. A vitória toda do paciente, a gente é apenas um instrumento, um recurso para que ele tenha acesso a ele mesmo e ele galgue. E eles se descobrem pintando quadro, fazendo escultura, né? E coisas que eu nunca pensei nisso, né? E quando a gente consegue, realmente, como você falou, né? Quando a gente consegue ter esse acesso para que ele possa escolher o melhor para ele e ele tenha aquela vitória, isso para a gente é impagável, né? Independente de qualquer coisa, quando esse paciente está de alta e você vê que ele tem todas as possibilidades, chegou no ponto que você queria, isso é muito gratificante. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você está falando, estou prestando atenção, ao mesmo tempo eu estou pensando junto. Sempre. Olha, às vezes que eu já fiz abordagem com o paciente, com essa autoestima que você vislumbrou aqui, ele falar: não, o meu exame vai melhorar. Eu vou melhorar as minhas taxas, eu vou ficar melhor para ir para aquela cirurgia. Só o poder mental, aquela fé que ele tem dentro dele, aí depende de cada paciente, né? Se é religioso, se é uma fé consigo mesmo, não é essa seara que eu quero entrar na religião, né? Mas o fato do paciente apostar nele próprio já é uma grande alavanca para a alta hospitalar dele. Ele consegue se ajudar. Sim. E muitas das vezes diminui o período que ele tem aqui de internação no hospital. Se ele não tivesse essa confiança, essa fé, essa coragem, esse acreditar nele mesmo, o vir a ser, tudo isso é muito importante. A gente vai caminhando junto. Então, Priscila, é interessante a gente falar disso tudo, né?
pode não ter êxito. Mas aqueles momentos finais que ele teve foi muito importante para ele. Que ele se permitiu, ele se possibilitou. Sim, com certeza. Eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho até medo quando o paciente melhora, porque é sinal de que ele vai morrer. Não, como assim? Não é assim. Não quer dizer isso. Muitos fatores estão envolvidos. Né? Então, a gente tem que olhar ele holisticamente, de uma forma total. Não é somente, não é somente a questão da autoestima, mas tem também os órgãos, que a gente não tem como trabalhar em cima disso, além daquilo que a gente pode. A gente faz o possível, né? Mas, dependendo do quadro clínico dele, não possibilita ter um grande sucesso. Mas pelo menos aqueles momentos que ele viveu ali, né, foi importante para ele. Exato. E essa que vai fazer toda a diferença, Sérgio. Que vai fazer toda a diferença. Esse que vai dar a alavancada. Priscila, eu vou falar uma coisa bem rápida, né, porque já está acabando o nosso tempo, mas você sabe que eu me formei em fisioterapia também, e eu trabalhava com fisioterapia respiratória. Então, certo dia, eu estava no CTI, trabalhando o paciente, né, que estava no respirador, né, trabalhando lá só a parte do gradil costal, para ele poder ter mais expansão pulmonar, e estava tocando, esse CTI que eu trabalhava, estava tocando música instrumental. Certo. E aí, tocou uma música do Roberto Carlos. Aí eu falei com a enfermeira, nossa, eu adoro essa música, significa tanto para mim. Beleza. Eu tinha vários pacientes nesse hospital, foi no final de semana, tinha vários pacientes para atender, estou atendendo aqui, atendo lá, faço evolução, né? E a gente vai para casa com a cabeça aí. Acabou o dia, vou agora relaxar. Passou alguns dias, eu comecei a atender os pacientes nos quartos, que estavam no CTI. Aí foi no quarto que eu entrei, e aí, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar a trabalhar e tal. Aí a paciente olhando para mim, fala de novo. Aí eu falei assim, por que? Gostou da minha voz? Aí eu falei de novo, ela falou assim, foi você que no CTI falou que gostava daquela música do Roberto Carlos? Olha, as lágrimas desceu, né? Porque naquele momento ela estava sedada. Ela estava sedada. E ela conseguiu ouvir. E foi a partir daí, Priscila, que quando eu começava a dar aula, eu falei, meninas e meninos, nós que vamos iniciar essa carreira de enfermagem, temos que saber o que se fala perto do paciente. Sim. Porque você às vezes pensa que ele está sedado, está no respirador mecânico, não está nem ouvindo. Está avulso, né? Mas ele está ouvindo sim. E isso faz uma grande diferença. Sim. E quando eu conto essa história, a pessoa fica de boca aberta. Nossa, mas como? Funciona. O cérebro tem poderes que a gente não conhece ainda. Exato. Ele tem um potencial que eu acredito que consegue mover montanhas. Tem. Porque a gente ainda não sabe. É até bom, né? Porque se a gente ficar muito inteligente também, a gente vai acabar com o mundo, né? Isso já tem uma ponto vídeo. Deixa essa porcentagem só de inteligência. Mas então, Priscila, é muito gratificante, sabe? Muito. Conversar com profissionais como você, que trabalha ativamente e faz história, né? Desse paciente, a gente passa a fazer história na vida desses pacientes. E para os meus ouvintes, eu só tenho que falar, olha que coisa linda que a gente ouviu hoje, né? Algo que realmente engrandece cada um de nós. E eu espero que todos vocês também ajudem, se caso tiver um amigo, alguém da família, no hospital, você é importante para eles. Priscila, dá a sua finalização, uma palavra para os nossos ouvintes.
Eu agradeço imensamente ter podido participar da entrevista a convite do Célio. Me sinto muito honrada. Célio é outro profissional grandioso que eu tenho extrema admiração, sou super fã. Obrigado. E eu gostaria de falar para vocês que se a gente conduzir a nossa vida com amor, por mais que a gente tenha momentos de incerteza, de dúvidas, momentos que a gente não esteja se sentindo pleno em alguma seara da nossa vida, se a gente conduz ela com amor, vocês fiquem certos que vão estar no caminho certo. É isso, eu acho que o amor é o que nos respalda, amor na autoestima, amor na qualidade de vida, amor na sua atuação de trabalho, amor de você gostar de si para depois gostar do outro. Eu acho que a gente pode terminar essa entrevista com essa cerejinha do bolo, né? Eu acho que o amor é o que importa pra gente. Porque no final das contas todo mundo quer o que? Amar e ser amado. Sim, sim. Eu acho Mas é verdade. E o controle, o equilíbrio desse amor também é muito importante, né? Porque o amar é o olhar sempre o que tem de benefício dessa vida, o que essa vida está trazendo para a gente, né? Quando eu acordo pela manhã, eu tenho sempre aquele agradecimento por mais um dia, porque eu sei que aquele dia vai ser maravilhoso. Então eu agradeço sempre a Papai do Céu. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pela minha casa, pelos meus amigos. Isso é importante para nós mesmos. É uma autoestima que você está alimentando naquele momento. Eu tenho agora aqui o telefone, eu chamo de Belafone, mas o telefone para os nossos ouvintes. Assim que acabar a entrevista, começar a musiquinha final, né? Aí vocês podem ligar para a rádio, web rádio dela, para o telefone 99036 4983. Isso aí, isso aí. Tá? Então, liga pra gente que você vai ter uma grande surpresa. O primeiro ouvinte que ligar. Assim que eu atender o primeiro ouvinte, eu vou desligar. Que é o primeiro ouvinte, tá ok? Um grande abraço a vocês, até o próximo domingo com um novo profissional de destaque na área da saúde. Tchau! Tchau!